E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou analisar uma placa de vídeo que atualizou as definições de alto desempenho, a GeForce RTX 4090. Então, vem comigo! A GeForce RTX 4090 foi a primeira placa de vídeo lançada da nova arquitetura da NVIDIA, batizada de Ada Lovelace, em homenagem a uma grande matemática britânica que desenvolveu o primeiro algoritmo de programação lá no século XIX. Os chips dessa arquitetura são produzidos pela TSMC em processo de 4 nanômetros, o que, junto com outras melhorias, traz uma melhor eficiência energética para essa geração. Esses novos chips ainda trazem novos núcleos RT, que são voltados para traçado de raios, o DLSS 3, que agora permite interpolação de quadros, na prática duplicando os FPS, e um cache L2 maior do que dos modelos anteriores. Outro novo recurso é o reordenamento da execução de shaders, que permite otimizar a execução das instruções, o que obviamente melhora o desempenho. Ainda tem uma novidade para quem transmite as suas partidas ou grava seus jogos. Agora são 2 circuitos de codificação de vídeo que podem trabalhar de forma independente ou paralela, permitindo assim uma codificação de vídeo mais eficiente em alta resolução. Além disso, esses circuitos agora suportam o codec AV1, que é mais eficiente e traz uma qualidade de imagem melhor, utilizando menos largura de banda. A GeForce RTX 4090 é o modelo mais topo de linha dessa geração. Se a gente se basear apenas na nomenclatura, ela é a sucessora da RTX 3090, mas de certa forma ela substitui a RTX 3090 Ti. Aqui vemos um comparativo entre as duas. A RTX 4090 tem 16.384 núcleos CUDA, mais de 50% a mais que a 3090 Ti, além de 128 núcleos RT contra 84 do modelo anterior. O cache L2 agora é de 72 MB, 12 vezes mais do que na 3090 Ti. Além disso, os clocks também são bem mais altos, com um boost que chega a 2,52 GHz. Em relação à memória de vídeo, as especificações são praticamente as mesmas: 24 GB de memória GDDR6X, rodando num clock efetivo de 21.200 MHz. Com o barramento de 384 bits, a largura de banda é de mais de 1.000 GB por segundo. Em termos de consumo máximo, a RTX 4090 mantém o mesmo valor da 3090 Ti, com 450 watts de potência total da placa de vídeo. A recomendação da fonte de alimentação também é a mesma, de 850 watts. Ué, mas eu não tinha falado que a eficiência energética tinha aumentado bastante? Então como é que ela consome a mesma coisa que o modelo anterior? Bom, ela mantém o mesmo consumo, porém, como a gente vai ver daqui a pouco, o desempenho é bem superior. Então, se ela é mais rápida e consome o mesmo, isso significa uma eficiência energética maior. Eu recebi da NVIDIA o modelo Founders Edition da GeForce RTX 4090, que é o modelo projetado e vendido pela própria NVIDIA. Vale lembrar que esse modelo não é vendido oficialmente no Brasil. Então, vamos dar uma olhada nessa placa de vídeo. Então, pessoal, vamos abrir a caixa da GeForce RTX 4090. Realmente é uma caixa enorme, muito pesada, que abre dessa forma, mostrando a placa, né? Deixando a placa, então, exposta como se fosse num expositor aqui. E olha o tamanho da bicha. Vamos tirar ela aqui. Cara, é muito grande essa placa. A largura dela é de 3 slots. Então, eu ver aqui, ela ocupa essa largura de 3 slots. Projeto muito semelhante ao da RTX 3090 Ti. Então, com essa ventoinha aqui, que joga o ar na placa, o ar vai sair por aqui, portanto como se fosse um projeto blower. E desse lado, esse pedaço aqui é totalmente vazado, com essa ventoinha que toca o ar de lá para cá. Então dá pra gente ver já de cara que a placa de vídeo mesmo em si é este pedaço aqui, enquanto esse outro pedaço é apenas uma extensão do cooler, apenas um cooler maior. Então, o que mais vem na caixa? Vamos dar uma olhada. Uma tampinha aqui e esta caixinha onde vem o adaptador. Adaptador que pega 4 conectores de 8 pinos e do outro lado, para conectar na placa de vídeo, um conector de 12 pinos mais 4 pinos de controle. O pessoal costuma chamar de 16 pinos, mas na verdade são 12 pinos de tensão mesmo, que carregam energia,
e mais 4 pinos de controle. Então é um conector que você vai precisar de 4 conectores de 8 pinos na sua placa de vídeo, ou então uma fonte que já venha com o conector de 12 pinos mais 4. Então esse aqui é o adaptador que vem nela. Então vamos tirar a caixa para lá e vamos dar uma olhadinha melhor aqui. Então aqui o conector, que deu alguma polêmica, né? O pessoal estava dizendo que esse conector derretia e coisa e tal. Eu não tive nenhum problema aqui nos meus testes. Pelo que eu vi por aí, o único problema é que você tem que conectar bem ele. Se ele ficar um pouco mal encaixado, tipo assim, que não entrou até o fundo e não clicou e não prendeu aqui, aí pode dar problema realmente. Ou se você deixar muito forçando esse conector. Então é só ter cuidado com isso aí. Então aqui está a placa de vídeo, os conectores, né? 3 conectores DisplayPort e um conector HDMI, sendo que esses DisplayPort são versão 1.4, que é uma crítica que algum pessoal tem feito, né, da Nvidia não ter trazido esse conector com o padrão DisplayPort 2.0. Mas isso realmente não vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Então tá aqui a GeForce RTX 4090 Founders Edition. Como podemos ver, ela é muito semelhante na aparência à RTX 3090 Ti Founders Edition. Na verdade, se a gente colocar uma do lado da outra, elas são muito parecidas, mas o tamanho é ligeiramente diferente. A RTX 4090 é um pouco mais curta, com 310 mm de comprimento, mas ligeiramente mais larga, ocupando totalmente o espaço de 3 slots. Ela pesa 2,2 kg. Agora vamos desmontar o cooler e ver como é a placa de circuito impresso dela. Então pessoal, vamos desmontar essa placa de vídeo, vamos ver como é que ela é por dentro. De cara, uma coisa que dá pra ver é que ela não parece ter nenhum parafuso. Tirando esses parafusinhos aqui, que são os que prendem esse bracket na placa, nós não temos nenhum tipo de parafuso à vista. Então, como é que a gente vai desmontar ela? Pelo que eu vi, ela tem uma coisinha aqui, ó, que a gente aperta e aí a gente consegue retirar esta parte aqui, essa tampa, e aí sim, aí a gente enxerga alguns parafusos. A partir daí, a gente pode soltar esses parafusos que tem aqui, que usam uma chave Torx. Vamos abrir eles, então soltar e ver se a gente consegue abrir essa placa. Eu ainda estou em dúvida se vai dar para abrir ela ou não. Aqui já usa parafusos Phillips. Opa, agora foi. Então, removendo isso aqui, eu enxergo já a parte de trás da placa. O lado da solda, a gente costuma chamar de lado da solda, né? Dá para ver aqui, então, o suporte do cooler e vários componentes, vários capacitores SMD que ficam por esse lado. Aqui mais alguns parafusos, esse também Torx, porém de outro tamanho. A gente vai ter que remover esse espelho traseiro. Espelho removido. E agora vamos remover aqui, ver se eu consigo tirar a placa. Sempre quando é alguma coisa com 4 parafusos assim, a gente abre em X, né? Para evitar que a gente faça pressão só de um lado. Então, e agora e foi. Então, aqui está a placa em si, o chip gráfico, né, da Nvidia. Agora vamos dar uma limpada para ver o que a gente vê aqui. Então, pessoal, aquele monstro, aquela placa de vídeo, dá para a gente ver aqui
o cooler desmontado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 heat pipes que ligam essa parte do cooler com essa. Uma base que provavelmente é uma câmara de vapor. E aqui nós temos a placa de vídeo em si. Uma placa relativamente pequena até, mas com muitos componentes. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 23 fases principais aqui de alimentação para o chip gráfico e provavelmente para as memórias. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chips de memória, o que dá os 24 GB de memória que tem nessa placa de vídeo. E o chip gráfico aqui, AD102 Quality Sample, ou seja, é um chip inicial, uma amostra da própria NVIDIA. Então aqui está a placa da GeForce RTX 4090. Olhando a placa de circuito impresso com mais calma, a gente vê o enorme chip gráfico AD102, com os 12 chips de memória ao redor. Essas memórias são GDDR6X da Micron, modelo MT61K512 M32KPA-21. Cada chip tem 2 GB de capacidade e o clock máximo efetivo de 21 GHz. Então, vamos falar do desempenho dessa placa de vídeo. A RTX 4090 não tem nenhum concorrente do lado da AMD. Mesmo as recém-lançadas Radeon RX 7900 XT e 7900 XTX são concorrentes tanto em termos de preço quanto de desempenho com a GeForce RTX 4080 e não com a 4090. Com isso, a única comparação que faz sentido da 4090 é com o modelo topo de linha da geração anterior, a GeForce RTX 3090 Ti. Por isso eu rodei testes de programas e jogos nas duas placas para fazer o comparativo. A configuração usada nos testes foi essa. Eu usei o processador mais rápido que eu tenho aqui, o Core i9 13900K, com 32 GB de RAM a 3200 MHz e um SSD Kingston Fury Renegade de 2 TB como unidade principal. Usei uma fonte de 750 watts, o que não é o recomendado, porém funcionou direitinho sem nenhuma perda de desempenho. Vale lembrar que muitas vezes essa recomendação de potência de fonte é superestimada, então na maior parte dos casos você consegue usar uma fonte um pouco menor do que a fonte recomendada. Começando pelo 3D Mark. No teste Time Spy Extreme, a GeForce RTX 4090 foi 55% mais rápida do que a RTX 3090 Ti. No Fire Strike Ultra, a placa mais recente, foi 72% mais rápida. No teste Speedway, que usa traçado de raios, a 4090 foi 71% mais rápida do que a 3090 Ti. No teste que calcula o ganho com DLSS, a RTX 4090 foi 81% mais rápida do que a RTX 3090 Ti sem o DLSS e 114% mais rápida com o DLSS ativado. Eu também rodei alguns testes de renderização de imagens 3D usando a placa de vídeo. Esse é o cenário mais comum atualmente para esse tipo de trabalho profissional. No V-Ray 5, no teste GPU CUDA, a RTX 4090 foi 93% mais rápida do que a RTX 3090 Ti. Já no teste Monster do Blender 3.4, a RTX 4090 foi 126% mais rápida do que a antecessora. No teste Junk Shop, também do Blender, a 4090 foi 62% mais rápida. E no teste Classroom, a RTX 4090 foi 94% mais rápida do que a RTX 3090 Ti. Agora vamos aos testes em jogos. A configuração que eu usei em cada jogo vai aparecer no gráfico. Eu rodei todos os testes em resolução 4K, simplesmente porque não faz sentido a gente usar uma placa de vídeo dessas para rodar numa resolução mais baixa. Além disso, eu coloquei todas as configurações de qualidade gráfica no máximo, inclusive ligando o Ray Tracing nos jogos onde esse recurso está disponível. Eu deixei o DLSS ligado em alguns jogos e desligado em outros, principalmente naqueles mais leves. No Control, a GeForce RTX 4090 foi 62% mais rápida que a GeForce RTX 3090 Ti. No Death Stranding, a 4090 foi 46% mais rápida do que no modelo da geração anterior. No Dying Light 2, a RTX 4090 foi 82% superior à 3090 Ti. No God of War, a placa mais recente foi 56% mais rápida do que a mais antiga. No Red Dead Redemption 2, a RTX 4090 foi 52% mais rápida
do que a RTX 3090 Ti. No Resident Evil Village, a 4090 foi 72% mais rápida do que a 3090 Ti. No Shadow of the Tomb Raider, a 4090 teve 74% mais desempenho do que o modelo anterior. E finalmente no COD Warzone 2, a RTX 4090 foi 62% mais rápida do que a RTX 3090 Ti. Durante os testes, com temperatura ambiente de 19 graus Celsius, o chip gráfico da RTX 4090 chegou numa temperatura máxima de 64 graus Celsius. Ou seja, esse projeto é excelente, mantendo fria uma placa de vídeo tão potente, mesmo com um nível de ruído bastante baixo. Segundo o HW Monitor, o clock máximo atingido durante os testes foi de 2.760 MHz e a potência máxima consumida pelo chip foi de 350 watts. Então, o que eu posso concluir da GeForce RTX 4090? Até poucos meses atrás, a GeForce RTX 3090 Ti era considerada imbatível. Era a placa de vídeo mais rápida do mercado, com um exagero de potência tanto para jogar quanto para trabalhar. Pois bem, então a Nvidia lançou a GeForce RTX 4090, que botou a 3090 Ti lá embaixo. Normalmente a gente vê um ganho de desempenho aí de 20, 30% de uma geração para outra. Isso comparando os modelos topo de linha de uma geração e da anterior. Só que a GeForce RTX 4090 é mais rápida do que a 3090 Ti em tudo, e por uma margem que fica aí em torno de 60 a 70%, sendo que em alguns casos ela chega a ser mais de 2 vezes mais rápida. Esse ganho de desempenho é absurdo. Se ela fizesse isso com um consumo mais alto, isso já seria justificável. Só que ela consegue ser bem mais rápida que o modelo da geração anterior, consumindo a mesma coisa. Isso é que é o tal aumento da eficiência energética. E é essa eficiência energética que me deixa muito curioso para ver como vão ser as placas de vídeo intermediárias dessa geração. Imagina, existe o potencial para lançar placas, por exemplo, uma RTX 4060, que tem um excelente desempenho e mesmo assim tem um consumo bem mais baixo que nas gerações anteriores. Isso aí só o futuro que dirá. Além do desempenho bruto incrível, a RTX 4090 ainda traz 2 novos recursos muito interessantes. O primeiro é o codificador de vídeo AV1, que permite uma melhor qualidade de transmissão de vídeo com uma largura de banda mais baixa. Isso vai ser uma ótima aquisição para quem faz streaming ou lives. O outro recurso é o DLSS 3, que inclui um novo modo de funcionamento com a geração de um quadro interpolado, ou seja, gerando um novo quadro entre cada 2 quadros gerados pelo jogo, usando inteligência artificial. Isso permite simplesmente dobrar os FPS, inclusive em jogos onde o gargalo está no processador e não na placa de vídeo. Infelizmente eu não tenho nenhum desses jogos que suportam esse novo recurso, então eu não pude testá-lo. Mas o DLSS 3 é bastante promissor, ainda mais se a gente considerar que o DLSS 2, quando chegou, já foi uma revolução no desempenho das placas de vídeo da Nvidia. E a RTX 4090 tem algum ponto negativo? Bom, como qualquer produto topo de linha, o ponto negativo dela é o preço. Só que a gente tem que lembrar que muitas vezes um produto topo de linha traz um grande aumento do preço com apenas um pequeno aumento do desempenho. Porém, a RTX 4090 traz um preço mais alto, mas com um grande ganho no desempenho. Então, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente vê um produto topo de linha trazer uma boa relação custo-benefício, pelo menos para quem vai realmente se beneficiar com esse aumento de desempenho. E quem é esse público-alvo que precisa de tanto poder de fogo? Eu consigo pensar em 2 públicos. Primeiro, o pessoal que quer jogar jogos pesados e que tem um monitor 4K com uma alta taxa de atualização. Se você tem um monitor de resolução 4K e taxa de atualização de, digamos, 144 Hz ou 160 Hz, vai poder jogar praticamente qualquer jogo com tudo no máximo, que a placa vai segurar. Eu acho que é a única placa de vídeo que você consegue fazer isso atualmente. Não precisa se preocupar com nada, basta colocar tudo no talo, ligar o Ray Tracing, ligar o DLSS e jogar com o máximo desempenho. Outro público que vai se beneficiar com essa placa de vídeo é o pessoal que trabalha com produção de vídeo 3D, bem como outros profissionais que dependem do desempenho da placa de vídeo para produzir resultados. Nos testes com renderização, a RTX 4090 foi entre 60 a 120% mais rápida que a RTX 3090 Ti. E se a gente considerar
considerar que a 3090 Ti, até bem pouco tempo atrás, era a placa de vídeo com melhor desempenho do mercado, a gente tem uma ideia do quanto significa esse desempenho. Para quem trabalha com produção 3D, por exemplo, isso significa gastar metade do tempo na produção do resultado final. Isso pode justificar a compra dessa placa de vídeo, porque ela acaba se pagando rapidamente. Fora outras áreas que usem esse tipo de processamento, como por exemplo simulação computacional. Então, se você precisa, ou se você simplesmente quer, a placa de vídeo mais potente que existe no mercado, a GeForce RTX 4090 é a única opção, pelo menos até lançarem uma 4090 Ti. Será? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Valeu!